uma pedra esquecida num teatro à beira do mar. 4 linhas, em latim, e o nome de um governador que atravessa os evangelhos. Esta é a história da inscrição de Pilatos. Neste episódio, viajamos a Cesareia Marítima, capital romana da Judeia, para entender por que esse bloco de calcário, reaproveitado como degrau, se torna o paika-chave para a história do primeiro século. Ao final, resposta direta: o que a inscrição prova, o que não prova e por que ainda importa. Estamos em 1961. Escavações arqueológicas aconteciam no antigo Teatro de Cesareia, um local magnífico de frente para o Mediterrâneo. Ali, a equipe encontrou um bloco de pedra calcária virado, servindo como um degrau comum na estrutura. Contudo, os arqueólogos, com seus olhos treinados, notaram letras latinas gastas pela maresia e pelo tempo. Imagine a cena, ao inverterem a pedra e aplicarem luz rasante, aquela iluminação que faz as sombras revelarem o que está escondido. As linhas apareceram com nitidez suficiente para a leitura. Ficou claro que o bloco, antes, era parte de um monumento dedicado ao imperador Tibério, um Tiberio. Em algum momento da história, ele foi quebrado e reutilizado na obra de reforma do teatro. Em arqueologia chamamos isso de spolia, um material antigo que ganha uma função nova, uma reciclagem histórica. Pense no diálogo que deve ter acontecido ali. Olha, tem uma dedicatória. E aqui, POM, TUS. Confere com a luz lateral. Tente de outro ângulo. As letras parecem subir da pedra. A superfície está fragmentada. Claro, são quase 2000 anos de história, mas a reconstrução, que é amplamente aceita pelos especialistas, nos permite ler algo como Tiborion, Pontius Pilatus, Praefectus, Iu, Dea, Eae, Dedico, U. Traduzindo para um português simples, Pôncio Pilatos, prefeito da Judeia, dedicou este edifício em honra ao imperador Tibério. 2 detalhes aqui são cruciais e fazem toda a diferença. Primeiro, o título. A pedra registra Praefectus e não procurador. Na época em que Pilatos governou, o termo administrativo correto e ordinário para a Judeia era de fato prefeito. O título de procurador só se tornou comum décadas depois. Isso é uma precisão histórica impressionante. Segundo detalhe, o lugar. A inscrição foi encontrada em Cesareia, que era a sede do governo romano na região. Era o ponto de comando militar e administrativo, com um porto moderno, armazéns e, claro, o palácio do governador, com vista para o mar. Para quem se interessa pela parte mais técnica, em epigrafia, que é o estudo das inscrições, os especialistas reconhecem as letras pelo seu ductus, ou seja, o modo como o traço foi feito, pelas serifas, pela altura e pelo espaçamento. Onde existem lacunas como partes quebradas da pedra, eles comparam com fórmulas padronizadas de dedicatórias romanas daquela época. Por isso, TIB e RM61 é uma reconstrução plausível para um edifício em honra a Tiberius Caesar, e a frase Pontius Pilatus Praefectus, Iuda e aí, segue exatamente a fórmula administrativa que esperaríamos encontrar. Mas afinal, quem foi Pôncio Pilatos? Ele governou a província da Judeia durante o reinado do imperador Tibério, aproximadamente entre os anos 26 e 36 depois de Cristo. Fontes literárias da época, como os escritos de Filon de Alexandria e do historiador judeu Flávio Josefo, o descrevem como um administrador duro, por vezes insensível às tradições e sensibilidades religiosas judaicas locais. Para a tradição cristã, claro, ele é a figura para sempre lembrada pelo julgamento de Jesus em Jerusalém. A inscrição de Cesareia funciona como uma âncora, fixando Pilatos em 3 coordenadas concretas: seu nome completo, o cargo correto para sua época e a sua sede administrativa. Como diriam os pesquisadores, isso não é teologia, é burocracia imperial. E é justamente por ser burocracia, um registro administrativo comum, que é algo tão difícil de ser inventado. E isso nos leva a falar mais de Cesareia, a capital que explica muita coisa. Cesareia Marítima foi uma cidade planejada e construída por Herodes o Grande. Seu porto artificial, o Sebaxtus, era uma verdadeira maravilha da engenharia da época, permitindo que grandes navios de carga atracassem com segurança. A cidade tinha tribunais, quartéis, depósitos e uma rede de estradas que a conectavam ao interior, inclusive a Jerusalém. O governador romano residia permanentemente em Cesareia
e viajava a Jerusalém em períodos específicos, considerados mais sensíveis, como a Páscoa judaica. Nessa época, a cidade de Jerusalém ficava lotada de peregrinos, e a tensão social naturalmente aumentava. A presença do governador com uma força militar extra era uma medida de precaução. Assim, a pedra e sua localização confirmam essa logística. Pilatos não precisava estar sempre em Jerusalém. Ele se deslocava para lá quando era necessário. Olhe no mapa. A distância entre Cesareia e Jerusalém podia ser vencida em cerca de um dia de viagem a cavalo, ou até menos se fosse uma comitiva militar em ritmo acelerado. É exatamente por isso que o governador aparece no momento crítico da narrativa dos evangelhos, durante a Páscoa. O cenário bate perfeitamente. Agora, é essencial sermos honestos e claros sobre o que esta pedra não é. Ela não é uma prova de tudo. Por exemplo, a inscrição não menciona Jesus. Ela não descreve o julgamento. Ela não confirma as cronologias específicas ou os diálogos dos relatos cristãos. E também não fala de Jerusalém ou do Sinédrio. Trata-se de uma dedicatória administrativa. Um governador honrando seu imperador, algo totalmente alinhado ao protocolo romano daquele tempo. Se você está procurando uma prova de laboratório para cada versículo da Bíblia, não é aqui que você vai encontrar. O valor desta inscrição está na moldura histórica que ela estabelece, no contexto que ela confirma. Então, por que essa pedra é tão valiosa para a história? Porque ela amarra 3 pontos que juntos têm um peso enorme. Primeiro, o nome Pontius Pilatus. Segundo, o cargo contemporâneo, exato, praefectos, e o da e não o termo posterior procurador, que um falsificador ou um escritor de uma época posterior poderia ter usado por engano. E terceiro, a sede do governo, Cesareia Marítima, vindo de uma fonte romana, escrita em latim, com uma fórmula epigráfica padrão da época. Esses dados funcionam como uma âncora histórica completamente independente do campo da teologia. Eles nos mostram de forma material como o mundo administrativo romano realmente operava no tempo e no lugar em que os evangelhos situam os acontecimentos. Alguém poderia perguntar: então isso prova Jesus? A resposta é: prova Pilatos, no cargo certo, no lugar certo, na época certa. E isso, por sua vez, sustenta o cenário no qual o julgamento de Jesus é descrito. Que do ponto de vista histórico, é algo muito significativo. De um simples degrau, gasto pelo tempo e pelo mar, emergiu a assinatura de um governador, uma inscrição curta, fragmentada, mas com peso suficiente para ancorar uma parte fundamental do grande quadro da história. Portanto, para concluir de forma honesta, se por evidência de Jesus você entende uma menção direta ao nome de Jesus, a resposta é não. A inscrição não o cita. Mas se a pergunta é: existe uma evidência romana, daquela mesma época, que situe com precisão administrativa o governante sob o qual o julgamento de Jesus foi possível? A resposta é um retumbante sim. E é exatamente isso que a inscrição de Pilatos faz, de forma brilhante. Se este episódio clareou suas ideias e te ajudou a entender melhor esse achado incrível, deixe o seu like, inscreva-se aqui no canal e compartilhe com quem também se interessa por história e arqueologia. E agora eu quero ouvir você. Nos comentários, escolha o nosso próximo tema. Vocês preferem um vídeo sobre o ossuário de Caifás ou sobre a cidade de Davi? Deixe sua escolha aí embaixo. Obrigado por assistir e até a próxima.